Paz do Senhor, pessoal. Mais um vídeo, fruto do meu devocional também. E eu estava lendo, iniciei a leitura do Evangelho de Marcos e me deparei com um texto interessante, Marcos capítulo 3 e versículo 35, que eu quero compartilhar com vocês aqui. Pessoal, não esquecendo, deixe o seu like, compartilhe e comente para que eu consiga continuar trabalhando com esses vídeos no YouTube e no Instagram também. Vamos para o texto e vamos para o título. O título é: Nem todos são irmãos de Jesus Cristo. E um texto curioso, um tema curioso, porque você fala assim, não, todos são irmãos de Jesus Cristo. Os irmãos que fazem parte do corpo de Cristo ali, todos são irmãos de Cristo. Só que tem alguns textos na Bíblia que mostram para nós claramente quem de fato é irmão de Cristo e quem é um enganador e mentiroso. O primeiro texto que me diz se eu sou irmão de Cristo ou não, dentre vários que eu poderia pegar, eu selecionei alguns. O primeiro texto é esse aqui, de João, capítulo 15, versículo 15. Não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Então, como é que eu sei se de fato eu sou amigo, irmão de Jesus? A primeira coisa é que ele não nos chama mais de servo, mais de amigo. Porque, segundo o texto, o servo realmente não sabe o que o seu senhor faz. Mas o amigo, em particular, esse sabe o que o amigo faz, porque ele tudo revela ao seu amigo. Eu não vou explorar o texto em si, mas a primeira coisa que me indica se eu sou irmão de Cristo ou não é se eu sou amigo com ele. E se eu sou amigo dele, logo eu tenho que ter uma intimidade com ele ou uma comunhão com ele. Então esse é o primeiro texto que me indica se eu sou irmão de Cristo ou não. Se eu sou apenas um servo e que o servo não sabe nada, ou se eu sou um amigo, aquele a quem o amigo tudo fala, tudo revela. Então, esse é o primeiro texto. Segundo texto, Evangelho também, João, capítulo 11, versículo 30, versículo 5 e depois versículo 35 e 36. Diz assim: Jesus amava Marta, irmã dela e Lázaro. Depois do 35 diz: Jesus chorou. 36. Então os judeus disseram: vejam como ele os amava. A outra coisa que me indica se eu sou irmão de Jesus ou não é se de fato Jesus me ama. Porque, irmãos, nem todos que estão dentro da igreja são amados de Cristo. E pelo texto que nós vamos lendo, nós vamos descobrindo se você é amigo, nós vamos descobrindo se Cristo te ama de fato, ou se você só é um dentre uma multidão. Então, esse texto, ele revela que quem é amigo de Jesus? Aquele a quem ele ama, a quem aquele quer bem, porque não quer dizer que todos que estão dentro da igreja, Cristo os ama. Há alguns que Cristo os ama, porque alguns são irmãos de Jesus. E tem outros que ainda não são. João 13, 23. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Veja a comunhão. Então, se você quer saber se você é irmão de Jesus ou não, qual é o tamanho da comunhão que você tem com o seu Cristo? E qual é o tamanho da comunhão que o Cristo tem com você? Porque em João
13:23 mostra que o discípulo amado aqui era o próprio João, que estava reclinado no peito do Cristo. Tamanha era a conexão, tamanha era a comunhão entre o Cristo e João. Então, querido, se você quer saber se você é amigo de Jesus, se você quer saber se você é amado por Jesus, você tem que verificar qual é a comunhão ou qual é a profundidade da comunhão que você tem com o seu Cristo. Isso você sabe pela sua vida espiritual. Como é que anda a sua vida espiritual? Como é que anda a sua vontade? Como é que anda o seu desejo pelas coisas de Deus? Como é que anda a sua fome pelas coisas do Senhor? Sua fome pelas coisas dos céus? Como é que anda isso? Então, se eu consigo detectar a minha relação, a minha comunhão, o meu desejo, a minha fome, a minha vontade pelas coisas do céu, então isso me indica que eu sou amigo de Cristo e que Cristo me ama. Se você percebeu que você não tem tanta comunhão, que você não tem tanta intimidade, que você não tem tanta fome, que você não tem tanta sede do Cristo, das coisas dos céus, então isso indica que você ainda não é amigo dele. Não sendo amigo dele, você ainda não é amado como você deveria ser. Então, esses textos servem para nós, na verdade, não como uma acusação, mas como um alerta para nós. Verificarmos como que anda a nossa vida de comunhão com o nosso Cristo. Segundo, e aí o texto que eu vou ler agora está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 12 e 13. Ele vai revelar mais sobre quem de fato é irmão de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Duas coisas tem nesse texto aqui para verificar se você é amigo de Jesus ou se você é só mais um dentre a multidão. Você ama o seu irmão? Você ama aquele que está ao seu lado? Você ama aquele que anda junto com você? Você ama aquele que te aborrece? Porque amar aquele que nos ama é fácil, mas o difícil é amar aquele que não nos ama. Difícil é amar aquele que nos aborrece. Então, você ama aquele que te aborrece? Você ama aquele seu inimigo? Você ama aquele seu desafeto? Você ama esse irmão que está do seu lado? Então, a primeira coisa desse texto é verificar o seu amor em relação ao seu próximo. A segunda coisa é verificar se de fato você tem o Espírito Santo na sua vida. Por quê? Dentre muitos que estão no nosso meio, nem todos ainda receberam do Espírito Santo. Voltando ao que eu falei. Porque quem vai te dar fome, quem vai te dar sede, quem vai fazer você aprofundar sua comunhão com o Cristo para que você seja amigo de Cristo, é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Se o Espírito Santo está dentro de você, então ele é a mola propulsora, ou ele é aquele que nos faz buscar ter um relacionamento profundo, buscar ter uma comunhão profunda com Deus, buscar ter uma sede e fome de Deus e das coisas do céu. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, logo você vai amar o seu próximo, logo você vai amar o seu inimigo, logo Cristo vai te amar e logo você vai ser amigo de Cristo. Então, verifica se de fato você tem o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo tem fome e sede pelas coisas de Deus. É impossível um crente que tem o Espírito Santo de Deus não tenha vontade de orar, não tenha vontade de ler a palavra, não tenha vontade de se colocar diante do Senhor, não tenha vontade de fazer a vontade de Deus. Então, nem todos que estão em nosso meio são de fato amigos de Jesus. E nem todos que estão em nosso meio são irmãos de Jesus. Eu estou dando a vocês as condições para que nós verifiquemos se de fato nós somos irmãos ou não. Voltando, o primeiro texto vai dizer que ele não nos chama mais de servo, mas de amigo. E por que ele chama de amigo? Porque ele ama. No texto que nós lemos de João, capítulo 11. Ele ama.
E o outro texto, na mesma temática do primeiro ponto, ele diz que um dos discípulos reclinava, tamanho era a comunhão, tamanho era a intimidade. Então, por isso que 1 João capítulo 4, versículo 12 e 13, tem duas coisas importantes aí. Verificar o seu amor em relação ao seu próximo, ao seu inimigo, e verificar se você tem de fato o Espírito Santo. Porque se você tiver o Espírito Santo na sua vida, ele vai te levar a amar o seu próximo e a amar o seu inimigo. Se você tem de fato o Espírito Santo na sua vida, você vai ter fome e sede pelas coisas do céu. Porque só pode ser irmão de Jesus quem tem fome e sede pelas coisas do céu. Terceiro texto, 1 João 3,24. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, se o Espírito está em nós, o Espírito vai nos levar a amar o nosso inimigo, vai nos levar a amar o nosso próximo, o Espírito vai nos levar a ter fome e sede pelas coisas do céu, e o Espírito vai nos levar a obedecer aos mandamentos do Senhor. Porque é impossível quem tem o Espírito Santo na sua vida viva em rebeldia, em rebelião em relação à palavra de Deus. Porque é o Espírito que nos leva à obediência. Então você já verifica que sem o Espírito na sua vida, você não consegue amar a Deus, você não consegue nem amar a Deus, você não consegue amar o seu próximo, você não consegue amar o seu inimigo, você não consegue obedecer e guardar a palavra do Senhor. Então, querido, como é que eu sei se de fato eu sou irmão de Jesus? Se de fato eu tenho o Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem vai fazer eu ter todas essas disposições na minha vida. Um quarto texto que a gente vai encerrar em Marcos 3,35. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2,20 vai ter uma estreita relação com Marcos 3,35, onde nós vamos terminar. Quem de fato é irmão de Jesus? Paulo está dizendo aqui, quem já não tem vontade, quem já não tem mais vontade de si mesmo, mas a sua vontade é fazer a vontade do Senhor, como diz Paulo. Eu não tenho mais vontade. A minha vontade que eu tenho agora está orientada para fazer a vontade do Senhor. Então, querido, tudo isso que eu estou falando aqui depende de uma coisa só. Se você tem o Espírito Santo na sua vida. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, você vai amar o seu próximo, vai amar o seu inimigo. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, você vai obedecer e guardar as palavras do Senhor, o mandamento do Senhor. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, isso quer dizer que você está morto e vivo em Cristo Jesus. Porque quem está vivo ainda tem vontade própria. Quem está morto em Cristo por meio do Espírito já não tem mais vontade. A vontade que ele tem é a vontade de fazer a vontade do Senhor. Ou seja, a sua vontade está orientada para fazer a vontade do Senhor. E aqui eu encerro com este último texto que me fez refletir nesse tema. Nem todos são irmãos de Jesus. Olha o que diz aqui. Jesus estava nesse texto aqui de Marcos capítulo 3, ele estava dialogando, ele estava ensinando, falando a respeito do pecado contra o Espírito Santo, e de repente alguém fala, chega, olha, seus irmãos, sua mãe estão lá fora. E o Cristo olha para a multidão que está ali em volta dele e diz, quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã, e minha mãe. É por isso que eu comecei dizendo, nem todos são irmãos de Jesus. Porque para nós preenchermos essas condições que eu passei aqui, de amar o próximo, de amar o inimigo, de crucificar a sua própria vontade,
para fazer a vontade do Senhor, de obedecer e guardar a palavra do Senhor, você precisa de uma coisa só. Você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida para que ele te dê fome e sede pelas coisas do céu. Quem tem fome e sede pelas coisas do céu consegue amar o seu próximo, consegue amar o seu inimigo, consegue obedecer os mandamentos do Senhor, consegue crucificar sua própria vontade para que de fato seja irmão de Jesus. Então fica aí esse devocional que hoje eu estava meditando em Marcos, capítulo 3, versículo 35, onde o Cristo diz que quem de fato são os seus irmãos, ele diz aqui, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele já está dizendo, quem não faz a vontade do Pai, este não é o meu irmão ainda. Então, a mensagem para nós aqui é, se de fato nós somos irmão de Jesus ou não, pelo texto que nós meditamos aqui. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.